lesão ela é evitável. Se o treinador tem um olho clínico, ele consegue evitar a lesão. O que ele não vai conseguir evitar é mesmo um acidente ali no setor, que o atleta mesmo tentou antecipar um salto. Então também tem que ter uma preparação desses atletas para fazer quedas, rolamentos e tal, para saber como cair para evitar lesão, né? Foi feita a ressonância do braço, aí confirmou que tinha tumor no braço, estava bem comprometido, 16 centímetros aqui perto do punho e mais 15, 2 perto do cotovelo. E aí foi quando veio a primeira bomba que o Dr. Álvaro falou assim, olha, tua quimioterapia não surtiu muito efeito, né? É neoadjuvante que chama, né? Não teve muito efeito e a gente tem uma grande chance de fazer uma amputação no teu braço e tal. Ali foi um susto muito grande. O pessoal que tá assistindo vai te seguir lá e quem puder ajudar, mande, pode ser qualquer valor lá, tem seu QR Code, seu Pix, sua vaquinha, tem seu link lá, então assim, não tá ajudando uma pessoa só, porque através de você, muitas pessoas são ajudadas, né? Você é um treinador de talentos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ortho Talks. Hoje nós temos aqui um atleta, treinador. Antes de ser treinador, você era o cara que passava o sarrafo lá, né, também. Eu fui atleta do 400 metros rasos antes e depois eu migrei para a prova do salto com vara. E aí, a carreira como atleta foi um pouco mais curta e a de treinador mais longa. Como é que começou isso? Comecei sendo atleta na escola, participei de uns jogos escolares e a minha professora de educação física era irmã do meu treinador, né? E ela falou, olha, menino, tu tem um talento, foi bem nas provas ali, eu tinha ficado quinto, quarto, com um pouquinho de treino eu acho que tu vai longe. E aí ela me passou o contato do treinador Samarone na época, e aí eu procurei o professor lá na pista de atletismo, e assim eu entrei nessa carreira de atleta, digamos assim. Comecei treinando a prova de 400, que é a prova mais dura do atletismo, assim, porque a parte fisiológica ela é bem exigida, tanto na parte de velocidade quanto de resistência. Treinei uns 4 anos, o 400. Fui um atleta mediano nessa prova, para 15 anos eu tinha 52 segundos numa volta, e para essa idade é legal estar correndo uns 49, né? Então, logo depois, quando chegou o treinador Jair em Chapecó, porque não se tinha salto com vara, aí eu migrei para a prova do salto com vara e fui muito feliz no primeiro teste que eu fiz. Tinha um domínio corporal muito bom, tinha força para sustentar, digamos assim, o empuxo da vara, o tranco ali que o salto dá. E aí eu comecei, me apaixonei pela prova, achei incrível, porque é uma prova que exige muito, digamos assim, saltos acrobáticos. Tu tem que ser um pouquinho de ginasta, um pouquinho de como é que fala? Um pouco de malabarista, digamos assim. E isso me fez me apaixonar pela prova. Então, os treinamentos são muito acrobáticos. E eu gostei demais. E aí, a partir disso, eu só fui estudando cada vez mais a prova. Eu era apaixonado também por física. Então, é uma prova que exige muito conhecimento, assim, de física, de matemática ali. Então, me apaixonei. Isso que eu ia te falar, biomecanicamente falando, é um conjunto incrível, né? Porque você precisa de velocidade, você precisa de cálculo, né? E aí você precisa de saber cair, você precisa... São muitas variáveis, né? E isso torna o negócio interessante. Pro ser humano, se você já brincou num pula-pula, já saltou de uma ponte na água e tal, sabe que essa sensação do salto é algo muito prazeroso pro cérebro, né? Dá uma descarga aí de dopamina incrível. E o salto com vara é isso, ele te dá uma descarga de adrenalina, dopamina muito grande quando tu faz. Antes de correr tem aquela ansiedade, porque tu vai se colocar em risco, e quando você transpassa o sarrafo e você cai seguro no colchão, tem aquela liberação, né, da endorfina, da dopamina, que tu, poxa, consegui, foi legal, voei. É bem gostosa a sensação. E você falou que estava lá isso tudo começou em Chapecó, Em né? Chapecó. E aí sua trajetória daí depois foi passando por outras cidades, outros clubes, não sei como é que são as denominações.
Entrei na educação física, né, porque eu estava apaixonado pelo esporte, queria continuar no esporte e escolhi fazer educação física. Me formei em 2009, lá na Chapecó, e o meu treinador de salto com vara estava saindo da equipe, e um pouco antes dele sair da equipe, ele falou assim: "Ó, o Ezequiel leva jeito para ser treinador da prova", e ele me indicou para ficar com os atletas de lá. Como a gente não tinha muito material lá e o meu irmão estava competindo em Jaraguá do Sul, meu irmão saiu com 15, 14 anos para ser atleta de Jaraguá do Sul. Ele que modalidade que ele tava lá? O meu irmão fazia o decathlon. Aham. São 10 provas do atletismo que são combinadas e se chama decathlon, né. Uhum. Então dentro do atletismo a gente chama das provas combinadas. E ele veio para Jaraguá do Sul como um atleta contratado, e em Chapecó a gente tinha o olhar para Jaraguá do Sul como se fosse uma cidade rica, com pista, com material, e isso me fez sonhar um pouco mais, porque salto com vara precisa de material. E aí eu fiz uma proposta um dia para o professor Adriano, eu ganhei uma prova, eu acho que em Itajaí, ou fiquei em segundo, não tenho a memória exata, e falei assim: "Eu gostaria de ir para Jaraguá do Sul, trabalhar contigo, se tu tiver vara, se tu tiver material para mim saltar", eu só queria as varas. As varas são um material muito caro e muito específico para o peso e a velocidade do atleta. E aí foi assim que começou. Ele falou: "Então primeiro você se forma, e aí depois você vem trabalhar comigo". Mas o professor Adriano estava com a mente já pensando em eu ser estagiário dele, ser treinador, nem estava muito vislumbrando eu ser atleta do município, né. Isso é interessante você falar que o pessoal não sabe isso, essa questão de, eu quero ser um atleta de salto em vara, por exemplo. Sim, a corrida, o pessoal calça um tênis e um uniforme e corre, mas alguns esportes olímpicos que exigem equipamento, né? Não é só uma vara que precisa, não é só a vara do amigo, tem que ser o equipamento meio ideal para você, né? Sim, essa é uma questão chave, assim, até que pontuou a minha carreira como treinador. Quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, eu fiquei um tempo aqui e depois, como não tinha pista sintética, não tinha os colchões do salto com vara, não tinha vara, eu acabei indo para São Paulo, trabalhei como modelo, fui fazer outras coisas, retornei para Jaraguá e nesse processo o professor Adriano estava se retirando, se aposentando. Só que Jaraguá, felizmente, nessa época tinha uma pista de atletismo nova, estava sendo inaugurada, tinha um setor novo e algumas varas. Aí foi quando eu entrei na associação. Eh Entrei como treinador, na verdade, do novo programa de bolsa atleta do município, bolsa técnico, desculpa, né. Uhum. Entrei como treinador e a primeira questão que eu olhei assim: "Cara, agora eu sou treinador do município, eu tenho pista, tenho colchão, tenho algumas varas. Do que eu preciso? Preciso mobilizar essa associação, preciso mobilizar os pais, para fazer o meu sonho acontecer, né. Eu tenho que dar material para essas crianças, esses atletas, se eu tenho um sonho de ser um treinador olímpico, então só que eu percebi que a carga de trabalho que eu ia ter para chegar na Olimpíada, estando em Jaraguá do Sul, era construir o ambiente. Eu tinha que ter todo o material dentro do meu ambiente. Então a gente começou a se envolver com a associação, foi até quando o Marcelo, Vive, e aí eu conheci os pais do Andreas, né, que é o meu atleta aí, medalhista pan-americano, se envolveram na associação e a gente começou a correr atrás de material. A pista tinha tudo, só que o material mais caro era a vara. A vara hoje está custando em torno de R$ 16.000 uma vara. Você tá num É, jogo de vara. isso. Um atleta na carreira dele, saindo, vamos dizer assim, da adolescência até chegar ao adulto, eu estimo que ele vai usar mais de 80 varas, Caraca. porque cada vara, ela suporta, digamos assim, uma quilagem, um peso, né, uma energia. Seria uma quantidade de saltos É, também, sim, não, equivalente. a quantidade de saltos não, mas é uma energia. Então, tu vai calcular a velocidade que o atleta tem pelo peso que ele tem. Então, quando ele é criança, essa energia, ela é menor. E conforme ele vai crescendo, ficando mais pesado e mais rápido, tu vai precisando varas mais fortes. Uhum, E quando ele vai saltando mais alto, precisa varas mais longas. uhum. Então, imagina,
ele tem que passar por umas 80 varas para chegar a nível olímpico. Então, se tu fizer a conta aí de 80 varas vezes 16 mil reais, tu já mais ou menos sabe qual é o tamanho do investimento financeiro que uma equipe tem que ter para isso. E ainda tem a particularidade, né? Cada atleta tem um peso, uma velocidade, então às vezes aquela vara que fica perfeita para um atleta não fica tão boa para o outro, então tu tem que ter uma variedade de varas. Eu comecei ali no clube com 3 varas, e hoje a gente já está mais ou menos com 30, então eu tenho um gap aí ainda para resolver, mas felizmente eu estou agora com 2 setores, que era o meu sonho, né? Chegou um setor novo, um colchão novo, também está em torno de 140 mil reais. Mas ele acaba servindo para outras modalidades daí, o colchão? Não, só para o salto com vara. Só que como é uma prova em que só um atleta consegue correr de cada vez, então tu demanda muito tempo. Então ter 2 setores te facilita muito, porque eu posso estar trabalhando a iniciação num setor e posso estar trabalhando o pessoal do rendimento no outro setor. Então já facilita um pouco o trabalho. Consigo fazer a transição, né, disso. Uma curiosidade agora que me veio à mente, né? Vocês viajam muito, né, pelos campeonatos aí, e como é que se leva esses equipamentos e qual é o tamanho e peso, e deve ser um transtorno no aeroporto isso aí, como é que funciona? Porque ela não desmonta, né? O negócio tem 2 metros lá e vai atravessado na bagagem especial do avião, tem esse problema? Tem. Eu tô rindo porque você comentando, já lembrei de diversas situações, os perrengues. Se tu conversar com qualquer treinador do salto com vara ou atleta, ele vai te contar dos perrengues que é isso. Geralmente, agora meus atletas já a nível internacional, a gente usa varas longas, de 4,60 para cima. O tubo de varas tem 5 metros para a gente colocar todas as varas ali dentro, proteger, é um tubo plástico pesado. Então não cabe normalmente no bagageiro do avião. Ou Para começar já, para sair tu precisa de um meio de transporte para sair do clube ou da pista, você já tem que pedir um caminhão. Hoje eu já domino a situação. O rolê é grande, digamos assim. 5 dias antes de um campeonato, eu pego essas varas, ou coloco no meu carro, ou o carro da prefeitura, ou van. A gente despacha em Navegantes, na GoLog. Manda para o destino. Eu comprei um rack de sucção. Né? Eu mando dentro do tubo esse rack. Chegando na cidade do campeonato, eu alugo um carro, vou até a GoLog, tiro o rack de dentro do tubo, coloco em cima do carro o tubo, levo as varas para a pista e depois devolvo o carro. E aí o retorno é a mesma coisa. Dentro do Brasil, isso funciona já achei o jeito, né? Tu tem um custo elevado para conseguir fazer toda essa logística, mas hoje eu já consigo ficar tranquilo. Eu sei que as minhas varas vão chegar. Quando eu comecei a trabalhar como treinador, teve momentos assim que meu atleta estava dentro da pista e eu estava na alfândega do aeroporto tentando despachar as varas. E então são situações complicadas. Ou já mandei varas e tinha greve dos correios e meus atletas estavam dentro da pista para competir e eu estava tentando descobrir onde que estavam as varas. No internacional é mais complicado, porque aí esse sistema de transporte da GoLog, por exemplo, no internacional é diferente. Então, já teve muitas competições internacionais em que a gente chegou e ficou ali sem vara, pediu vara emprestado pro atleta que ia competir, ou dentro nacional mesmo, a gente já pediu vara emprestada para poder saltar. E também já emprestamos, né? Claro. Nas 2 situações. Então, trabalhar com equipamento emprestado, geralmente a tua performance já não é mais a mesma. Se é um atleta que tem uma mente mais descolada, sabe lidar bem com o problema, ele vai saltar. Se é um atleta um pouco mais cauteloso, geralmente esse atleta já fica com medo, acaba não saltando. Então, às vezes, tu acaba deixando uma medalha na mesa por falta do equipamento no dia da prova. Foi bom ter feito essa pergunta para você. O pessoal acha que é só ir lá, pular, chegar de mochilinha e ir embora, né? Mas existe uma logística
grande e um custo elevado. Aproveitando e falando dessa parte de custo que você falou, e aí eu acho que eu vou fazer uma ressalva aqui para a cidade de Jaraguá do Sul. Eu não gosto muito de ficar falando dessas politicagens, mas eu acho que o pessoal lá conseguiu dar uma estrutura para os atletas muito legal. Talvez possa melhorar muito mais, mas quando você fala dessa questão, até para o pessoal que está assistindo, saber, existe as bolsa atleta, né? Porque eu não sei, você falou da bolsa treinador, mas existe a bolsa atleta. No Perfeito. seu caso, como que é ofertado isso lá pro pessoal ou fica a critério da prefeitura? Como é ofertado para o treinador? Para os atletas, talvez que queiram treinar com você, ou para o treinador também. Então, primeiro o atleta tem que ter méritos esportivos. Então, ele vai começar a treinar, um ano ele vai treinar, digamos assim, sem receber nada. Se ele for um atleta que se destacou, porque essas bolsas são para estimular que a gente encontre talentos, né? Então, se o atleta se destacou, obteve medalhas, ele vai participar de um processo seletivo, que é o Bolsa Atleta. Ele se inscreve quando abre o edital, ele se inscreve no site, coloca todos os resultados que ele obteve durante aquele ano, e aí, depois que fecha o edital, eles selecionam os atletas para receber. Cada atleta vai receber conforme a sua premiação, a sua categoria, né? Hoje, a gente pode dizer assim que esses adolescentes recebem uma ajuda de custo bem interessante para se manter treinando. Então, a gente perdia no passado muitos atletas para o mercado de trabalho. Hoje isso já vem ficando, digamos assim, a gente vem retardando esse processo, porque como os atletas têm bolsa, os pais não fazem tanta pressão. Às vezes, se for atletas mais carentes, não fazem tanta pressão pro atleta entrar no mercado de trabalho, né? E falando em estrutura de pista e material, hoje, Jaraguá do Sul, eu posso afirmar com certeza, é a melhor cidade de Santa Catarina em estrutura de material e pista. E do Brasil, ela deve estar entre as 5 melhores, assim. Top. Eu acho interessante, porque isso aí tá no quintal de casa, eu gosto de ir lá assistir, eu vou lá ver, já vou procurar os próximos atletas para vir aqui no Orthotalks lá. Ah, legal, vai encontrar bastante. Eu vejo muito material humano saindo de lá, inclusive, aproveitando o gancho, né, você tem um atleta que foi ao PAN, né, e ele é de Jaraguá, conheço ele bem, o Andreas, e talvez, não só ele, né, conta um pouco dos seus atletas aí que você treinou. Então, vou começar essa camiseta aqui, minha primeira camiseta de seleção brasileira. Eu fui para a seleção no Paraguai, talvez foi no ano de 2021, com o Gabriel Tasca. O Gabriel Tasca não é um atleta do salto com vara, é um atleta do 400 metros, que era a prova que eu treinava antes, né? Então, eu tenho uma grata satisfação de também ter atletas em outras provas. E a história do Tasca até é bem legal, porque o Campeonato Brasileiro abre vaga pro Sul-Americano. E naquele ano o critério de convocação era os 2 melhores do ranking, que iam pro Sul-Americano, sub-18. E na semifinal, eu cheguei pro Gabriel e falei assim, Gabriel, a tua chance de ir pro Sul-Americano é tu fazer o tiro da sua vida aqui, na semifinal, porque na final ninguém vai fazer tempo para chegar top do ranking. E na semifinal o Tasca correu para a vida, assim, ele ganhou a semifinal, ele fez top 2 do ranking, então quando ele correu a final, ele já estava um pouco cansado, um pouquinho abalado psicologicamente, só que ele correu 200 metros e largou a prova, abandonou. E ele ficou olhando a chegada. E a chegada tem um cronômetro grande lá. E quando ele viu o tempo do primeiro, ele saiu comemorando como se ele tivesse, sei lá, sido campeão da Copa do Mundo. Só eu e ele tava entendendo o que tinha acontecido. Mas ele já sabia que ele era top 2 do ranking, né? Não ia ser medalhista brasileiro, mas ele ia estar no Sul-Americano. No Sul-Americano ele foi medalha de prata no 400, disputou com um colega dele, e também foi medalha de ouro no revezamento. Então o Tasca foi o atleta que abriu as portas para a seleção. Mas eu tenho muitos outros. Se a gente olhar as fotos que eu tenho aqui, nesse quadrinho aqui, eu acho que é a minha primeira geração.
O Jonas Flores foi o primeiro atleta de salto com vara na categoria sub-16. Foi medalha de prata também no brasileiro. E a história dele também, eu estava lá com ele dentro da prova, era em Fortaleza, ele dentro da prova e eu na alfândega do aeroporto Os perrengues. tentando trazer a vara para ele saltar. Os atletas que valem ser mencionados aí dessa foto é o Ricardo também, foi atleta de seleção, o Andreas Kreis, a Rafaela Neri, que está em algumas fotos aí também, a Kellen, que também foi uma velocista, não chegou a pegar a seleção, mas foi campeã brasileira sub-16, então tem uma geração muito boa aí, não só no salto com vara, mas também em outras provas, né? Hoje, vamos dizer, esse quadrinho aqui é lá do PAN? Não. Isso, esse quadro foi a atleta Rafaela Neri que me deu de presente. Ela recebeu essa medalha lá no campeonato e a medalha estava com uma falhinha. E aí eles deram 2 medalhas para ela e ela falou Uma é assim, sua. no momento que eu peguei a segunda medalha, eu já sabia o que fazer com a segunda. E a Rafa é uma atleta que, quando eu bati o olho nela, ela tinha 12 anos, eu coloquei ela numa barra fixa e uma criança de 12 anos, uma menina, fazer barra fixa, pro pessoal aí que tá vendo, se tentar fazer, muitas pessoas não conseguem. E ela, menina, conseguiu puxar ali 1 ou 2 repetições e ela era magrela, assim, quadril alto. E aí eu pedi, tu consegue fazer uma parada de mão pra mim ver? Ela, consigo. Meu olho assim, ó, estralou. Eu falei, cara, tô diante de uma joia. Essa menina tem um grande potencial. Claro que quando eles são jovens ali, a gente não sabe o que vai ser, né? Porque às vezes a idade biológica não bate com a cronológica e tal. Mas, felizmente, a gente fez um bom trabalho. Esse foi o primeiro campeonato internacional que ela participou. Até então, a Rafaela é uma atleta com muito potencial. A atleta que mais me trouxe desafios, assim, porque fisicamente ela é uma atleta que tem estatísticas extraordinárias, mas a gente tem que trabalhar muito o mental dela. Então, eu leio também muito sobre psicologia e tal. E foi um ano que eu consegui trabalhar o mental dela, assim, de uma forma incrível. E a gente conseguiu fazer o índice para ela ir pro Pan-Americano. Até eu estou aí na Colômbia porque ela pagou para mim ir, porque ela não queria ir sozinha na primeira competição internacional dela. E nesse mesmo ano também ela foi pro Sul-Americano em Lima e também foi medalha de prata. Então foi um ano assim glorioso para ela. Essa medalha também abriu portas para a gente, porque a Confederação Brasileira criou um programa para os atletas que têm um destaque a nível internacional. E esse programa premia atletas e treinadores. Então a gente vai fazer agora uma viagem para a Itália, dia 4 de setembro, com tudo, passagens aéreas pagas e mais as diárias para 10 dias, tudo pago, para a gente fazer um treinamento e competições na Itália. Então, essa medalha aí, para ela, tem um significado enorme. Para você junto também. Para mim junto também. Diante de tudo que você contou, é interessante essa visão do treinador de você saber lapidar a joia, tanto fisicamente como mentalmente, né? E me fez lembrar, você gosta de ler também, você me falou, um livro que eu li que é o Cabeça de Campeão. Tem um prefácio do Joel J também, que é um grande comunicador, né? Então, assim, uma recomendação para quem estiver assistindo, Cabeça de Campeão, atletas, lê esse livro, dá um mindset diferente ali. Então, interessante essa visão do treinador e parceria também, né? Pô, o treinador é quase um melhor amigo ali, um conselheiro, e tanto é que por isso que você vai junto aí, tá? Ontem mesmo eu fiz uma publicação e eu coloquei ela na publicação, até porque a gente tem umas fotos bem legais ali comemorando a medalha do Sul-Americano. E eu estava escrevendo um texto sobre essa parceria de atleta, treinador, né? Que os dois têm que acreditar no processo, o treinador tem que buscar conhecimento, mas o atleta também tem que se entregar. Quando o atleta começa a se entregar, o treinador começa a buscar mais, o atleta percebe que o treinador está buscando mais, e isso vira um círculo virtuoso, então isso se retroalimenta.
Então, é maravilhoso ter essa sensação de você casar muito bem com o atleta. Eh, eu tenho a sorte de ter casado muito bem com a Rafaela, com o Andréas, com a Kelly, que era uma atleta extraordinária também. Uma pena que não pegou a seleção. O próprio Gabriel Taz, que era um atleta assim que eu podia confiar plenamente. Se eu passava o intervalo 1 minuto, 2 minutos, ele ia executar. Então essa integração atleta-treinador, assim, quando ela acontece, ela é maravilhosa, né? Então fica a dica aí também para os atletas. Às vezes é igual um relacionamento, né? Se um lado do casal não entrega, o outro começa a desmotivar. Então, às vezes tu percebe que o atleta tá desmotivando, tu vai lá tentar dar uma motivada e treinador também se desmotiva às Uhum. vezes, né? Então o atleta também precisa às vezes dar algo em troca para motivar o treinador e esse processo acontecer. Uma coisa que desmotiva bastante, e daí entra na minha área, são as lesões, né? O que Sim. você vê de mais comum lá no dia a dia dos treinos? Lesões musculares ou... Falando globalmente do atletismo, as provas que mais têm índice de lesão são as provas que trabalham com velocidade e potência. Então, a prova dos 100 metros é uma prova que lesiona muito, principalmente posterior de coxa. Se a gente for buscar dentro do atletismo, as maiores incidências de lesões são na posterior de coxa, né? E aí cada prova vai ter as suas lesões específicas. O lançamento do dardo acomete muito cotovelo e ombro, até quadril e coluna. O pessoal do lançamento e arremesso, muito coluna, por causa de excesso de levantamento de carga. Percebo também que biomecanicamente, por execução de movimentos errados, né? No salto com vara, o que pega muito coluna, ombro. Salto com vara é mais, vamos dizer, perigoso a queda, o saber cair, ou isso é meio que se torna o básico, é difícil ter lesão na queda? Porque eu vejo, será que eu fico olhando, como é que esse cara vai cair? Mas todo mundo cai perfeito. E eu não sei se talvez eles fazem mais lesão na hora do tiro, na hora do apoio ou da queda. Não sei se você tem esse... No salto com vara, quando se tem lesões por queda, geralmente elas podem ser mais graves, né? Eu já tive atleta que caiu com as pernas abertas entre as ponteiras do colchão. Para quem não conhece salto com vara, a gente tem duas ponteiras assim, ficam em torno de 1,5 metro de distância. O atleta caiu com as pernas abertas e o joelho rotacionou para dentro e teve ruptura de ligamento cruzado, colateral, mexeu ali com todas as estruturas. Então, quando há quedas no salto com vara de forma inadequada, geralmente os traumas são maiores. Mas isso vai muito do feeling do treinador. Eu sou um treinador que eu já falei, eu não quero ver ninguém se machucar no meu setor. Então, quando acontece assim, eu fico muito em choque e eu internalizo muito isso e já penso como não deixar isso acontecer. E as lesões que são, digamos assim, de movimento repetitivo e tal, eu não tenho muito, porque eu fui um atleta lesionado, eu tenho um problema no quadril, síndrome do impacto do tipo CAM, né? Uhum. Então, isso sempre me incomodou e eu só fui descobrir depois o que era, quando eu já estava adulto, que eu mesmo fui investigar e fui questionar médico e ortopedista. E aí entendi o meu problema. Então, como eu tive muita dor no quadril e muita dor nas costas, eu fui muito para essa área da prevenção. Você não operou o quadril? Não operei o quadril, optei por fazer um método conservador. Eu adorava o salto com vara, mas a flexão de quadril é algo que, quando tem hiperflexão de quadril, pega, né, o acetábulo ali. Então, eu optei por não fazer mais a prova e nem os exercícios abdominais da prova, que afetavam muito. E lombar, já tive, assim, fiquei 76 horas sem dormir de dor na lombar, porque quando eu era atleta, às vezes eu malhava sozinho, né, sem a presença do treinador, e
se o treinador não tá ali para corrigir a postura da lombar ali, retroversão, anteroversão pélvica, a gente comprime disco e a dor é certa, a hérnia e tal. Então, eu sempre fui um treinador, digamos assim, nessa parte tecnicista. Eu sou bem tecnicista para evitar. Converso muito com meus atletas. Eles, na minha opinião, lesão é evitável, 100% evitável. Então, a gente tem que correr o mínimo de risco possível. Eu sempre converso muito com eles para saber como está o descanso, se está dolorido, se está desconfortável. Salto com vara é uma prova que tu tem que estar cognitivo, muito descansado, muito tranquilo para fazer. O atleta vem para o setor e eu percebo que ele não está com o cognitivo legal. Às vezes ele se sente bem, fisicamente bem, mas o cognitivo não tá legal. Tu percebe, assim, ele refuga um salto, ele começa a errar uma coisinha que ele não erra. Aí eu já encerro o treino, peço, vai pra musculação, vamos fazer outra coisa e tal. Porque eu tenho essa visão. Lesão, ela é evitável. Se o treinador tem um olho clínico, ele consegue evitar a lesão. O que ele não vai conseguir evitar é mesmo um acidente ali no setor, que o atleta mesmo tentou antecipar um salto, ou Errou o colchão. Não errou. sei se isso acontece já. Acontece. Isso. Ou vai fazer uma troca de vara, por exemplo. O atleta pega uma vara mais forte e ele não tem energia suficiente para fazer ela passar para o colchão. E aí ele acaba voltando para o corredor de salto, né? Então ele cai muitas vezes em pé, rola e tal. Então também tem que ter uma preparação desses atletas para fazer quedas, rolamentos e tal, para saber como cair para evitar lesão, né? Então, quase 100% das lesões são evitáveis. Quando acontece assim, com certeza foi perdido algum detalhe, né? Ou o treinador errou. Trazendo o exemplo do Andreas, por exemplo, né? Que ele se machucou fazendo outra modalidade. Perfeito. Atleta seu olímpico aí, né? Um dia eu vou conseguir trazer ele aqui, não sei se ele tá nos Estados Unidos, mas ele não se machucou no salto com vara, mas acho que não foi no revezamento que ele acabou fraturando. Isso. Ficou bom o ombro dele, inclusive, depois? Ficou ótimo, tá conseguindo saltar, fez melhor marca e tal. Nunca vi ele reclamar de dor e tal. Um abraço pra ele. Então. Foi um processo, foi um susto, né? Ele estava correndo e ele fez a reta e ia entrar na curva. E essa passagem dele aconteceu com a mão. Deixa eu ver, o primeiro atleta saiu com mão direita, o segundo com mão esquerda. Ele estava na mão esquerda. Então ele estendeu o braço, ele não ia chegar no companheiro, ele fez uma leve rotação de tronco para frente. E como a curva é para dentro e ele fez uma rotação para fora, ele acabou caindo em cima da clavícula, né? E aí teve a fratura da clavícula ali. Então, é uma situação extremamente incomum. Essa é uma lesão que, se tu for procurar no atletismo, uma queda no revezamento tem, mas quebrar clavícula... É verdade. Outra coisa que eu vi, assim, que foi um absurdo, assim, que eu acho que eu nunca mais vou ver, foi um menino que foi fazer a saída dos 100 metros no Campeonato Brasileiro, um menino de Joinville, e quebrou o fêmur. Foi provavelmente estresse, né? Por estresse. Mas a do Andreas, uma fatalidade, como eu falei, é uma lesão que não é... essa não é evitável, né? Entendi. Essa não é evitável, né? Mas, por exemplo, talvez esse menino de Joinville, né? Não, claro, não estou afirmando, né? Mas pode ser que tenha sido uma lesão por estresse ou uma deficiência nutricional, né? E daí as musculares provavelmente são as mais comuns e mais evitáveis também. Sim, com certeza. Se o atleta se comunica bem com o treinador e tal. E o atleta também não pode insistir. O nosso corpo, ele tá se comunicando com a gente o tempo todo. O que a gente faz é ignorar os sinais. Essa é uma parte do treinador que eu acho que é difícil. Inclusive até para o próprio ortopedista, muitas vezes. Porque a gente quer que o atleta continue fazendo uma reabilitação ativa, um treinamento mais leve, mas ele tá se sentindo bem e daí fica o termômetro do próprio atleta, do treinador, e aí você tem que achar o ponto certo, né? Essa parte aí eu acho difícil. Não sei se você tem outro pensamento sobre isso.
tipo, cortar o atleta, falar assim, ó, você não pode fazer isso, ele vai lá e faz. A gente já discutiu muito entre treinadores, e é uma reflexão que eu faço muito, eu sempre coloco na balança custo-benefício. Eh, Se ele tá para fazer um índice, é a última competição que ele tem para fazer esse índice, e ele não tá totalmente reabilitado, vale a pena correr o risco? Vai definir a carreira dele, ele vai perder bolsas, vai perder salário e tal. Sim, o bônus é maior que o ônus. Uhum. Ah, não, ele já obteve uma outra medalha em outro campeonato e tal, não vai mudar nada financeiramente para ele, não vale correr o risco, eu atraso a digamos assim, aquela prova, não vou colocar ele competir, eu não vou deixar ele retornar, vamos, ser mais prudente. Na área do treinamento, eu não lembro quem me falou isso, mas a analogia é assim, ó, se você vai assar alguma coisa, vai assar um frango, é melhor você colocar o termostato, numa temperatura mais baixa, e depois ir lá ver que você precisa cozer ou assar um pouco mais, do que você tentar acelerar o processo e queimar por fora e ficar cru por dentro, né. Uhum. Então essa é a analogia que eu utilizo. Interessante, eu gostei de pensar dessa forma. Legal. E você tinha comentado da sua lesão de quadril, né? Uhum. Mas acho que você já teve outras lesões aí, porque quando eu te conheci, você não tinha cabelo. Agora eu quero te perguntar, como é que foi essa história que começou em 2024 lá? Como você descobriu alguma coisa que estava diferente? Cara, então, eu descobri um câncer, né, Uhum. eu comecei a investigar lá em 2024, eh, foi algo, que apareceu um hematoma no meu antebraço, Uhum. eh, eu acordei com dor no antebraço, fui na geladeira, peguei uma bolsa de gelo, enrolei no braço, voltei a dormir. Outro dia de manhã vi que tinha um hematoma, eh, isso não me falei: "Ah, estourou um vaso, né, Uhum. faz parte", mas estava de aniversário ali 2 dias depois, eu fui na festa de aniversário e tal, aí os amigos: "Ah, vai para o médico, tal, nã-nã-nã-nã". Tá, vamos para o médico, né. Uhum. E aí eu comecei a investigar, fui fazer uma bateria de exames, sangue, toda a bateria de exames, tudo certo. E comecei no médico particular, e aí também fui para o médico do posto de saúde, e eu estava com um nódulozinho no pescoço, assim, e fazia umas 3 semanas eu já estava monitorando, né, Uhum. que apareceu um nódulo linfático ali alterado. Aí você já ficou meio. Não estava me preocupando, né, Aham. porque, às vezes acontece, né, uma lesãozinha e tal, altera e tal, mas eu estava monitorando, eu vi que Aham. estava alterado e estava monitorando. E, para o médico, eu esqueci de pedir sobre isso, e aí quando eu estava no postinho de saúde eu comentei: "Doutor, tô com um nódulozinho aqui e tal". Eu estava investigando também, parte ortopédica, Aham. eu estava com um desconfortozinho no ombro, assim, sentia levemente um cansaço, o punho estava meio estranho, né, eu tocava bastante violão, e até estava o flexor dos dedos aqui estava um pouquinho mais digamos assim, hipertrofiado, Uhum. e eu falei: "Ah, deve ser do violão", dei um Aham. tempo, voltei. E e nisso ela falou assim: "Ah, eu vou te encaminhar para oncologia só por desencargo de consciência", e aí ela até falou, Wirshaw, ela falou nódulo de Wirshaw, alguma coisa Uhum. assim. E a gente que é da área, assim, já peguei o nome rápido, saí dali do consultório, fui pesquisar, já vi que estava relacionado com câncer da parte digestiva e tal. Tem o caso na família, meu nono teve câncer entre esôfago e estômago ali e tal. Vi que estava ligado. A minha mãe até para me motivar assim: "Não, mas o seu nono teve isso aí, ficou anos com Uhum. uma bola ali no pescoço". Eu falei: "Pois é, mãe, essa bola que ele tinha provavelmente era um nódulo linfático do câncer que já estava Aham. se manifestando". Aham. E aí a gente foi investigar e foi feito biópsia e Fez aí daí na ressonância ficou inconclusivo algum tumor ali?
Primeiro eu fiz a biópsia, né? Ah, tá. Eu retirei o nódulo, né? Uhum. O pessoal falou que esse tipo de nódulo não dá para fazer aquela biópsia de agulha, Uhum. que tem que ser a remoção total. Fiz a biópsia e no resultado já saiu que eu tava com Isso no pescoço, não no braço. no pescoço, não no braço. Uhum. Então já sabia que estava com câncer ali. E eu acho que o primeiro diagnóstico foi carcinoma, Uhum. né? E até para mim, assim, eu cheguei na recepção do hospital, recebi a carta dos resultados, não sabia o que tinha ali, comecei a ler e aí vi que tinha carcinoma e tal. Aí ali a cabeça, ali foi a virada de chave, assim, Uhum. tipo, né? Até chegar com a conversa com o Dr. Luiz e tal. E aí depois foi feito imunohistoquímico. A imunohistoquímica demorou para sair porque é um câncer raro, não se achava o que era, até que o Dr. Luiz sugeriu de fazer um PET scan, fiz o PET scan, só deu uma alteração embaixo da axila, que tinha um nódulo embaixo da axila e uma inflamação no braço, Uhum. né? E aí foi quando eu questionei o Dr. Luiz, Luiz, eu comecei a vir no hospital e investigar porque eu tava com alguma coisa estranha no braço, assim, e aí ele falou, tem uma suspeita. E daí, depois ali de 20, 30 dias que não saiu o resultado, ele pediu para fazer um teste específico de sarcoma. Uhum. Daí deu que era um sarcoma epitelioide. Daí a gente teve o diagnóstico, acho que foi em dezembro, dia 14 de dezembro eu tive o diagnóstico e dia 17 eu já iniciei a quimioterapia. Aí você fez a químio para... O primário, então, era o sarcoma epitelioide no braço. Esse era, vamos dizer, o primário e aqui era Era metástase. 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 E aí você fez a imunoterapia para diminuir os sintomas. Vou voltar um pouquinho a Tá. história, né? Daí, aí foi feita a ressonância do braço, aí confirmou que tinha tumor no braço, Uhum. né? Tava bem comprometido, 16 centímetros aqui perto do punho e mais 15, 2 perto do cotovelo. Uhum. E aí foi quando veio a primeira bomba que o Dr. Álvaro falou assim, olha, a tua quimioterapia não surtiu muito efeito, né? É neoadjuvante que chama, Uhum. né? Não teve muito efeito e a gente tem uma grande chance de fazer uma amputação no teu braço e tal. Uhum. Ali foi um susto choque, muito, né? muito grande. Mas eu pedi, não dá pra gente fazer mais nada e tal. Não, a cirurgia é amanhã. Tá. Aí, mas não direto, a amputação era uma possibilidade Era uma ainda. grande possibilidade para ele. Uhum. Para ele, Uhum. ou pelo menos nas palavras dele, né? Talvez até para Resguardar, ele né? não correr risco, né? Ele falou que era uma grande possibilidade. Ele falou que ia começar porque o tumor estava envolto no vaso sanguíneo. Ele falou, ó, eu vou começar por esse vaso sanguíneo e tal. Uhum. Se eu conseguir tirar todo o tumor visível, Uhum. né? A gente Fica o braço. permanece com o braço. Se eu não conseguir tirar, a gente vai fazer a amputação. E aí, depois dessa cirurgia, eu fiz a radioterapia. Depois da radioterapia, aí eu fiquei só monitorando. Tava fechando 1 ano já. Eu já tava assim, cara. Deixa eu abrir uma janela aí. Daí Ah, você fez a cirurgia e você acordou com o braço, né? nossa, Aí você já... foi uma sensação maravilhosa, porque eu acordei já virado Uhum. pro lado do braço. E quando eu vi todo Você enfaixado falou, opa, assim, deu certo. já comecei a rir, a gargalhar, e aí eu olhei pra enfermeira assim e só pensei assim, ela deve estar achando que eu tô Uhum. zureta da anestesia, né? Vou avisar pra ela, não, ó, tô só rindo aqui porque o braço permaneceu, Mas você acabou sacrificando um pouco o movimento, ressecou um pouco de tendão, nervo, alguma coisa? Sim, saiu todo o flexor dos dedos, todos, Uhum. né? Então ele foi retirado na origem e na inserção aqui, quando começam os tendões, foi separado os tendões e pelo que eu entendi, o Dr. Álvaro ligou Uhum. Fez já uma no transferência flexor profundo profundo. para Aham. funcionar uma coisa, fazer duas. Isso. Tanto é que eu tava feliz depois da cirurgia, assim, deu 15 dias depois ali, a cicatrização, eu já tava conseguindo tocar violão e tal. Então, a minha maior felicidade era tocar violão, que eu tava tocando muito violão na época e tocar o violão foi maravilhoso, assim. Daí, depois da radioterapia, já comprometeu um pouquinho. E aí, tudo dando certo, de repente... De repente, ia fechar 1 ano, voltando da praia, dirigindo, fiz uma massagenzinha no braço, né? Uhum. Que eu fazia sempre para procurar ver se tinha alguma coisa, aí eu achei um nódulo, Uhum. e aí a gente fez mais uma cirurgia, confirmou que era uma recidiva, e aí Estamos aqui. estamos aqui, né? Que momento que você tá agora, para o pessoal entender?
tá assistindo. Eu tô fazendo a imunoterapia, fiz 4 sessões de imunoterapia, IP e IVO, né? O nome certinho todo eu vou me complicar para falar. É experimental, porque o câncer é raro, né? Então não tem muitos estudos sobre, mas parece que a melhor alternativa é essa. Eu fiz 4 doses. Vou até aproveitar para abrir um parênteses e agradecer muito ao pessoal, porque eu ia aceitar a amputação. Eu não ia pedir ajuda, e teve um momento que o meu irmão falou assim, cara, vamos correr atrás, vamos fazer de forma diferente. As pessoas estão aí para ajudar. Eu quero batalhar junto contigo. Tem mais amigos que querem batalhar junto contigo. Não se preocupa com grana, que a gente vai mobilizar e vai dar certo. E a cada dose sai 63.800, né? Então eu fiz 4 doses já. Tudo com recursos de doação de amigos, de pessoas que me conhecem, da comunidade do atletismo. Então, até aproveitar para agradecer que tem pessoas que se mobilizaram muito para fazer rifa. A Juliana, que é uma cliente de personal minha, foi maravilhosa, assim, correu para organizar a rifa e tal. Então, deixar esse momento de gratidão por essas pessoas. Não vou conseguir citar todos os nomes, né? Mas consegui fazer 4 doses. E a princípio parece que está funcionando. Então, daqui uma semana eu vou fazer outra bateria de exames e tal, mas eu senti alguns nódulos diminuindo e possivelmente a gente vai continuar com a imunoterapia. Tem uma cirurgia no radar, que daí eu vim para Curitiba para consultar com o Dr. Márcio Moura, né? O cara tem muitas referências e fantástico. Ele falou, não, dá pra gente preservar, vou reconstruir e tal. E claro que a gente, como atleta, a gente sempre avalia, né? Ele falou, vou reconstruir. Vou tirar tendão daqui, vaso sanguíneo de lá. Daí eu já começo a pensar assim, tá, mas vai comprometer outras funções? Às vezes eu prefiro ter as 2 pernas superativas boas do que ter um braço relativamente ativo e uma perna também comprometida. Isso tudo são questões que a gente vai avaliando durante o processo, né? Mas imunoterapia agora, e acredito que talvez a gente vá continuar com esse processo. Como ortopedista e amigo, a gente sempre tenta evitar a amputação, né? Salvar o membro, salvar a função, se não pôr em risco a sua vida, né? Sim. Então, se isso for vamos dizer, o foco e a única forma, né? Isso tem que ser considerado. Mas, nesse momento, é algo que está podendo ser evitável com segurança. Sim. E você tem uma equipe fantástica aí, desde os oncologistas até o Márcio, ortopedista oncológico, fantástico, então tá bem servido. Você tem também a gente estava comentando no backstage ali, uma fé gigante, e isso também tem um efeito, eu acho, a fé é um fármaco, né? Então ela te ajuda também, te dá força também. E um dos motivos de você estar aqui hoje, fiz questão de te chamar aqui também, você já agradeceu, você tem essa humildade, você não pediu nada, mas eu vou pedir em seu nome aqui. O pessoal que está assistindo vai te seguir lá, e quem puder ajudar, mande, pode ser qualquer valor lá, tem seu QR Code, seu Pix, sua vaquinha, tem seu link lá. Então, assim, não está ajudando uma pessoa só, né? Não está só... Porque através de você, muitas pessoas são ajudadas, né? Você é um treinador de talentos, então... por isso que tá todo mundo envolvido com isso. Então eu tenho que, na verdade, te exaltar por isso, e também agradecer por você ter vindo aqui, e que provavelmente você vai precisar de mais recursos, por isso que eu estou pedindo aqui para o pessoal para continuar esse tratamento, e te agradecer a presença e compartilhar essa história. E indo assim para os nossos momentos finais aqui dessa conversa, a gente poderia conversar muito mais, pode voltar aqui depois também para contar um pouco mais dessa história, dos seus atletas, podemos trazer mais aqui. Gostaria que você deixasse suas mensagens finais também quanto a isso. Aproveitar para agradecer, Jorge. Te conhecia já só de conversa e tal, fiz aula com a sua esposa e conversei muito com o Andrés.
Pro pessoal que for me seguir, quiser me ajudar, ali no link do meu Instagram tem um link da vaquinha online que eu tô fazendo, né? Também quem não quiser ajudar via vaquinha, quiser contribuir via Pix, tem alguns vídeos ali que também contam a minha história e tal, eu tenho Pix. Posso estar deixando depois aí, se for editar a gente coloca. Queria abrir um parênteses também, aproveitar que a gente é da área da saúde, né? Eu fui sempre muito ativo dentro disso e quero deixar um recado aí pro pessoal também, né? Cara, atividade física, ela é essencial, fundamental. Eu treinei todos os dias que eu pude treinar durante quimioterapia, durante imuno, durante rádio, e realmente a gente acompanha outros casos oncológicos e a gente vê o quanto isso faz a diferença, né? E para quem não tem doença nenhuma, tá saudável, cara, é igual investimento, vai lá, faz o seu investimento em saúde, aumenta as suas reservas aí de massa muscular, de VO2, corre atrás, porque a hora que a gente precisar de recursos, né, Uhum. isso faz total diferença. Uhum. Então, deixar esse parênteses aí da atividade física, façam, é muito importante, né? E as palavras finais agradecer todo mundo que contribuiu, que ajudou, a comunidade atlética me surpreendeu. Depois que eu fiz esse vídeo, aprendi a ser outro ser humano, aprendi a pedir ajuda, a confiar nas pessoas, me mostrou a humanidade do mundo. Eu sempre ajudei muito as pessoas, né? Trabalhei voluntário, fiz macarronada, pedágio e tal, mas nunca pedi ajuda para mim. Uhum. E isso me mudou, me transformou. Uhum. Em nenhum momento culpei Deus ou nada. A doença me transformou num outro ser humano e as pessoas que estão comigo também fizeram parte disso e eu só tenho a agradecer, né? Fé é muito importante, né? Cada um com a sua fé, mas fé é muito importante. A gente sabe que energia, mentalização, a gente secreta hormônios quando a gente pensa de forma diferente, né? Então, só tenho a agradecer esse público que teve comigo, que teve junto, a você também pela entrevista, né? Poder compartilhar minha história e tal. Muito obrigado. Então, direcionamos aí para os finalmentes novamente. Cara que faz uma imunoterapia e vai correr lá na pista, que é você, um grande exemplo aí, tanto para mostrar que esse físico, esse estoque físico que você tem e mental também, esse recado que você deixou é incrível. Parabéns novamente. Pessoal, sigam e compartilhem o conteúdo, deixem as dúvidas e o link vai estar lá. Eu agradeço, pode seguir, pode mandar mensagem, né? Ezequiel_Wagner, para quem quiser procurar ali o Instagram. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu respondo as mensagens ali. Show de bola. Esse foi mais um episódio do Orthotalks. Sigam nas nossas redes sociais.